Boa noite, meu nome é Andressa. Especulação imobiliária e alto preço dos imóveis, foi um problema elencado. O alagamento, a condição das drenagens, as ciclovias estreitas, né? Algumas pessoas relataram já sobre acidentes, enfim. Também foi falado, né? As meninas vão falar aqui depois, mas da questão da acessibilidade às calçadas, né? Para deficientes físicos, enfim. Questão da mobilidade, né, que também já foi colocado pelo grupo anterior, porque aqui no Vila Nova, na temporada, todo mundo sabe que essa via aqui fica toda trancada. A questão da arborização urbana também foi colocada. O município, como um todo, carece de arborização urbana nativa, né, nas praças, nas vias públicas. E também tem as áreas de preservação permanentes que estão passíveis de recuperação. A gente tem o diagnóstico socioambiental, elenca essas áreas, né, de áreas de preservação permanente. A gente sabe que muitas são ocupadas, né, que estão nessa questão de insegurança jurídica, mas muitas outras não tem nada, nem árvore, nem nada. Então, enfim, a gente vê isso como um problema, poderia ser solucionado com um plantio, né, com a recuperação desses espaços públicos. E também a questão do aproveitamento do espaço do horto municipal, né, que é uma estrutura que a cidade tem e que poderia estar sendo uma infraestrutura melhor utilizada, tanto para a produção de mudas de árvores nativas, frutíferas, para as praças, enfim, para as vias públicas, quanto para a produção de hortaliças, que já acontece, né? Mas, enfim, que fosse mais divulgado isso. Até a Vera, né, do nosso grupo, ela trouxe, né, um projeto que vai ser desenvolvido ali junto com o horto para a produção de composteira. Colocou como um problema, mas também pode ser uma potencialidade, né? Esse espaço ele pode ser melhor aproveitado para a produção alimentar e para a urbanização urbana. Adensamento de usos institucionais na Avenida Francisco Severiano, transporte público gratuito, não ter é um problema no caso. Aí uma coisa boa, né, o direito ao sol, que aqui no Vila Nova ainda tem poucos prédios, né, então isso é uma coisa boa, que pode ser potencializada. É incentivar o turismo de baixo impacto, de base comunitária, pessoas da comunidade consigam ter renda com esse turismo. E valorizando essas morrarias, né, que a gente tem aqui atrás, que tem várias trilhas que talvez, né, possam ser melhor assistidas, né, ter uma melhor infraestrutura, mas claro, de baixo impacto. Em relação à segurança, câmeras nas ruas, nas escolas, infraestrutura, acessibilidade das calçadas, passeio público, lixeiras também, porque não tem lixeiras públicas, né, a gente não vê, com segregação dos resíduos. Composteira de bairro também pode ser uma coisa legal, né, de fomentar, e a gente sabe que mudou a empresa de coleta seletiva e que a gente veio tendo vários problemas. Muita gente ainda não separa, mas tem muita gente que separa e daí o pessoal vai lá, mistura tudo, é um pouco chato isso, né, e é algo que a gente pode melhorar. Aumentar a largura da ciclovia, ampliação do posto de saúde, potencial construtivo próximo às morrarias aqui, né, vetar a construção de prédios em um raio de tantos metros, fica para vocês, de modo a preservar a paisagem natural, que é a identidade, não deixa de ser a identidade da cidade, né, que são as morrarias e a praia. A gente construiu um monte de prédio perto da morraria, a gente perde essa vista, e não só essa vista, né, vários outros serviços. Então, talvez ter um distanciamento aqui no bairro Vila Nova, incluir no plano diretor taxa de cobertura vegetal obrigatória por bairro. 60% do bairro Vila Nova tem que ter cobertura vegetal. Não sei, tô chutando a taxa. E que incentivasse as ações públicas de arborizar. E talvez também poderia, no plano diretor, estender isso a empreendimentos privados de uso multifamiliar, né? Por exemplo, prédios. Então, os prédios eles já têm uma área permeável lá que eles têm que deixar, né? Talvez, de alguma forma, dentro do plano diretor, colocar que essas árvores permeáveis sejam vegetadas de alguma forma, não necessariamente árvores, né? Reurbanização da Avenida Francisco Severiano, Manuel Machado, Lúcio Airoso. Enfim, mas reurbanização das avenidas. Questão de maior informação à comunidade sobre a questão da conexão com os ímboros, né? Sobre o segundo acesso. Então, quais são as contrapartidas, os impactos, as vantagens, as desvantagens, né? A gente sabe que tem estudos antigos, mas ter maior clareza sobre essa questão.